Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa Open Meeting, nossa reunião de trabalho semanal que acontece toda quinta-feira aqui nesse canal, que é o Google Meeting, né? Ou se você está assistindo na gravação no YouTube, ou através de um arquivo que alguma pessoa ali está enviando. Eu sou Alexandre Manzano, sou de Presidente Prudente, atualmente gerente de relacionamento de um banco federal, e faço esse negócio como uma alternativa para conquistar um objetivo muito especial na minha vida, que é ter mais tempo para viver com a minha família, tempo de qualidade, uma liberdade que a gente não para pensar, quer fazer o que quer fazer, onde quer, onde a gente queira estar. Então, a gente está aqui hoje, né, nós, mais os protagonistas dessa noite, que vamos apresentar para você essa oportunidade. Mas antes, pessoal, eu vou começar aqui a compartilhar com vocês sobre a ferramenta que a gente está usando, porque é importante você saber como usar e, assim, usando bem, a gente possa estar interagindo durante a nossa reunião. Então, vamos lá? Que ferramenta é essa? Essa é a ferramenta chamada Google Meet, né? É uma ferramenta que a gente usa, ela pode ser usada, compartilhada entre amigos e reuniões, mas ela tem algumas funções que a gente vai apresentar aqui para vocês, tá? A primeira função é que ela, no computador, tem essa cara aqui, ó, né? Você tem lá a apresentação que você está assistindo agora e aparece do lado direito as pessoas que estão na reunião, né? Vocês estão vendo aqui embaixo, da tela do computador, você também vai encontrar uns botões que a gente chama botões de comando, né? E em cima desses botões, os emojis. Mas então, vamos apresentar primeiro os botões de comando. E dois botões de comando em especial, vou pedir que vocês prestem bastante atenção, que são o microfone e a câmera, que a gente precisa estar bloqueando, precisa estar travando eles. Por quê, Alexandre? Porque quando o apresentador está fazendo a palestra, está mostrando o plano, está mostrando o treinamento, o Google Meet vai focar na tela e no áudio do apresentador. Quando você mantém ou o áudio, ou a câmera, ou ambos abertos, o Meet fica rastreando. E se você, por exemplo, faz um som ou faz um gesto, ele vai trocar a tela do apresentador para a sua tela. Ou seja, você vai tirar o foco da reunião sem querer. Então, para que isso não aconteça, a gente pede para que todos que não estejam apresentando mantenham tanto a câmera quanto o microfone fechado, tá? Já no celular, ele tem essa cara aqui, né? Um pouquinho diferente, claro, na vertical. E embaixo você também tem os botões de comando, né? Também tem lá o botão de câmera e o botão de microfone, que você deve estar mantendo também fechado pelo mesmo motivo, tá? Então, durante a apresentação, a gente pede, então, câmeras e microfones fechados, né? Outra coisa, como que a gente interage no Google Meet? Uma forma de interagir muito bacana é usando lá no computador os emojis. Os emojis, eles ficam acima dos botões de comando e são para que durante a apresentação você interaja com o apresentador, com o protagonista do dia. Então, por exemplo, gostei muito, então vou lá, coloco um coraçãozinho, ou joia, né? Ou uma festinha, porque você foi emocionado. Então, é ali que a gente reage à apresentação, sem interferir no apresentador, certo? No celular, fica ali no meio dos botões de comando, né? Onde tem uma carinha, para que você pressiona, os emojis vão abrir do mesmo jeito do computador. Outra ferramenta que pode ajudar você a interagir durante a reunião é o chat. O chat ele fica ali do lado do computador, do lado direito, num grupinho de 5 botões. Você vai ver que ali no meio, ó, tem como se fosse um balãozinho. Quando você clica nele, você vai abrir um balão de conversa. No celular, você tem que procurar aqueles 3 pontinhos ali embaixo e ali achar mensagens de chamada. Quando você clica ali, você vai poder escrever uma mensagem, interagir com o grupo, né? Que nem agora a equipe expansão mandou um boa noite, sem também interferir na apresentação. Porém, o interessante de deixar uma mensagem no chat é que, por exemplo, você pode dizer seu nome, se você é novo no negócio, de qual cidade você está conversando e quem te convidou. Aí a gente vai saber,
a Maria é nova no negócio, ela é lá de Jaboatão do Norte, quem convidou foi o Márcio, então a gente sabe para quem interaja com o grupo, né? Mas também você pode deixar no chat uma dúvida, uma pergunta, ou, por exemplo, uma afirmação, né? Um apoio para quem está apresentando, tá? E o plus é o seguinte, também existe uma mãozinha, pessoal. A mãozinha, né, tanto no computador quanto no celular, elas ficam no mesmo lugar que os botões de comando. E ela serve, pessoal, para chamar a atenção. E a gente usa essa mãozinha no final, lá no cafezinho virtual. Para que serve? É para chamar a atenção, porque você quer falar alguma coisa. Você vai abrir sua câmera, ou você vai abrir seu áudio, ou você vai escrever no chat, você está chamando a atenção para que as pessoas e o apresentador saibam que você tem uma questão para falar, ok? Então, também a gente comanda essa mãozinha no final da apresentação, tá? E quando vai ser esse final de apresentação? A partir das 21h30, né? Nós aqui a nossa Open, nós começamos às 20h30 e terminamos às 21h30. Por quê? Porque o horário é o bem mais precioso das pessoas. E a gente quer deixar mais para que você que está assistindo faça suas perguntas e tire suas dúvidas, tá? Durante o cafezinho, então a gente abre câmera, microfone e o nosso chat para que você possa fazer suas perguntas, tá? Então, o programa de hoje, já começando aqui, a gente já vai para apresentar a protagonista dessa nossa noite. Ela que é empresária há um bom tempo, né? Já teve vários níveis de sucesso, está retornando aqui a nossa OP, com o maior prazer, nós temos ela de volta. Ela que tem uma atividade profissional que eu amo de paixão, ela é cozinheira profissional, doceira, inclusive acabou de fazer as últimas entregas dela, e ela quer, nesse negócio, a sua liberdade financeira. Ela não quer depender mais de ninguém e quer ter uma vida plena, né? Não só na parte de saúde, não só na parte espiritual, mas também na financeira, porque, afinal de contas, a gente paga contas com dinheiro, né? Ninguém paga contas aqui com doce, apesar que ela faz isso com maestria, né? Então, eu queria que vocês recebessem com bastante emoção, com bastante carinho, Cléa! Boa noite a todos. Alexandre, muito obrigada pela apresentação. Eu vou começar a falar com vocês hoje, né, sobre essa oportunidade de negócios que entrou na minha vida já há algum tempo, né? Como disse Manzano, retornando aqui para conversar com vocês, eu vou compartilhar a minha tela, espero que todos consigam ver, né? Espera aí, minha tela, ela está aqui. Aqui. Compartilhando. Eu compartilho e não consigo ver vocês, tá? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar, depois que eu concluir o raciocínio aqui, a gente. Vocês estão vendo a tela? Com Mostrando. certeza, Cléa. Ok. Foi, não foi? Sim. Deixa eu ver aqui um negocinho. Espera aí. Foi. Ok, então vamos lá, meninos. Bem, a gente vai falar sobre uma oportunidade de negócios, tá? E aí eu coloco aí para vocês que estão assistindo essa apresentação agora de modo direto ou aqueles que vão assistir posteriormente, né? A oportunidade de negócios da Emoi, ela é uma oportunidade como outra qualquer, a partir do momento em que você sabe o que você quer fazer. E aí, quando eu uso o termo qualquer, porque toda e qualquer oportunidade na vida, você precisa saber exatamente o que você quer. Porque se você não souber, ela vai passar. Então, na mitologia grega, tem a deusa da oportunidade. Então, ela tem, né, um chumaço de cabelo na frente. Na verdade, ela tem um rabo de cavalo aqui. Por quê? Porque quando você...
E aí tem a característica de que você tem que pegá-la apenas pelo rabo de cavalo. De outra forma, você não consegue pegá-la. Só que esse rabo de cavalo está na testa. Né? O rabo de cavalo, para quem conhece, né, é o penteado da mulher, que ela prende todo o cabelo aqui atrás. Só que nessa deusa ela está aqui na frente. Por quê? Simbolismo quer dizer que se a oportunidade passa e você não a pega de frente, quando ela passar, você já não consegue mais pegar. Né? Então, essa mitologia, essa forma de exemplificar a questão da oportunidade que os gregos criaram, ela é interessante para os dias atuais, para a gente pensar. Eu estou de frente com uma grande oportunidade, eu estou de frente com uma pequena oportunidade, não importa o tamanho que você está enxergando. Pegue-a. Pegue e transforme no tamanho em que você deseja, né? Então, o que a gente vai pensar, né? A vida toda, nós se preparamos para ser alguém. Então, a gente vai para a escola, né? Eu até vi um vídeo esses dias que a criança estava lamentando que ela tinha que ainda estudar 17 anos. Alguns estudam muito mais. Alguns têm o prazer de estudar e outros têm o desprazer. Mas essa oportunidade de negócios, ela entrega para você a possibilidade de, eu não gostei de estudar, ela serve para você. Eu gostei de estudar, ela serve para você. Então, a diferença aqui vai ser, você vai pegar essa oportunidade de frente ou vai deixar ela passar? Então, não importa qual é o grau de escolaridade que você tem, não importa aquilo que você fez na vida, né? Mas tudo vai depender do que você decide fazer agora, tá? Então, essa conversa que eu quero ter com vocês hoje, que a gente está tendo, na verdade, ela reflete o quê? Quando eu coloco essa figura dessa criança, né? A gente vai para a escola, a gente sonha em ser professor, a gente sonha, né? Se a gente tiver um bom professor, a gente sonha em ser um professor, porque encanta-nos aquela forma como ele lida com a gente, né? Então, muitas pessoas, né? Temos aqui na sala pessoas que estão nessa área da educação, né? Como o Alexandre Mazzano, que é um pedagogo. Então, a gente quer ser um bombeiro, a gente quer ser um médico, e a gente sabe que a gente vai ter que avançar para conquistar nossos sonhos. Mas se a gente não alimentar ele, não trabalhar ele não vai acontecer. A gente vai desistir. Vai desistir porque quando a gente está estudando, a gente tem as provas. E a vida vai nos dar provas. Só que as provas aqui, eu digo que elas são fáceis, porque o professor é bom, né? E ela é muito mais fácil, por quê? Porque você já faz todos os dias, né? E é a prova do que a gente está aqui conversando o que você está buscando. Então, esses são seus questionamentos para hoje. Você está fazendo um Enem, alguma coisa na vida. O que você está buscando? Você está trabalhando numa empresa, ou como eu, vendendo doces. O que você está buscando? Você tinha sonhos quando criança. Por que eles ficaram armazenados? O que você está buscando? Você tem uma família hoje. Como seus filhos vivem? O que você está buscando para sua família? O que você faz hoje? Está te dando liberdade de usufruir uma vida tranquila? Eu preciso comprar isso porque
Acabou de quebrar um copo, eu preciso comprar um jogo de copo. É fácil ou é difícil fazer essa reposição? Ah, o micro-ondas queimou. É fácil ou difícil trocar? Então, o que você está buscando? Como está sendo a sua vida hoje? Então, essa é a primeira prova e questionamento que eu faço para vocês. No segundo, é o que você está fazendo. Eu vendo doce. Tá dando para pagar as contas? Ou não? Preciso fazer uma manutenção na casa, como eu falei anteriormente. Tá dando para pagar? Eu tô só vendendo doces, só fazendo o trabalho da Emma, só trabalhando numa empresa, só medicando. E como eu estou vivendo? Eu estou me divertindo? Porque, assim, quando você faz aquilo que você gosta, você se diverte. Eu, particularmente, eu faço o que eu gosto, eu como, adoro comer. Então, fazer doce, para mim, é um prazer. Quando eu vendo, é bom, porque a grana entra. Mas quando eu não vendo, eu como. E eu vou falar uma peculiaridade para vocês. Quando eu comecei a fazer doce, eu comecei a fazer com canjica. Alguns lugares chamam de munguzá, que é do milho branco. E aí eu tive a brilhante ideia, eu acho que eu vou vender canjica. Mas sabe o que que eu pensei, gente? No íntimo do meu coração? Se eu não vender, eu como. Então, eu brinco com isso, mas você está se divertindo? Você está feliz naquilo que você está fazendo? Como? Né? O que você está fazendo está sendo progressivo, crescente, com resultados cada dia melhor. Ah, tem desafios. Eu adoro desafios. Mas esses desafios estão te matando ou estão te fortalecendo? Como você está lidando com isso, né? E aí sobra aquele tempinho. Sobra aquele tempinho para se divertir com a família. O que tem dinheiro para se divertir, porque custa, né? Fazer uma viagem. Como está esse planejamento? Você está trocando todo o tempo da sua vida por dinheiro e deixando seus filhos e vendo seus filhos só na horizontal? Ou você está tendo tempo para fazer eles dormirem, para levar na escola? Ou você está só apenas trabalhando para ter resultados, para manter um padrão para os seus filhos, para eles dizerem para você: nossa, que pai maravilhoso que eu tenho, que mãe maravilhosa que eu tenho, mas eu não conheço eles. Quem me educou foram meus colegas da faculdade, meus valores, meus princípios. Porque eu não sei nem o que minha mãe e meu pai pensam. Você tem segurança? Hoje o seu trabalho, o que você faz, te dá segurança para quando você se acidentar, quando você envelhecer. O que você ganha hoje? Você consegue investir parte dele em alguma coisa? E aí vem a segunda fase dessa prova que a gente vai fazer na vida. É o que estamos fazendo com essa vida que nos foi dada como graça, para que a gente viva em abundância, para que a gente viva na plenitude dela. Mas você está vivendo? Ou você está acelerado? Porque, assim, aqui em São Paulo, eu já reparei, as pessoas que moram no interior é completamente diferente, mas aqui em São Paulo a gente vive no fast food. A vida nossa é um fast food, tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido. Se a gente chega num restaurante e o cara demora 5 minutinhos para nos atender, já está demorando demais. Se o ônibus demora a passar, já está demorando, tudo nosso é acelerado. Aí a gente vai para o interior, vou dar só um exemplo que eu vi essa semana, muito engraçado. Aí você vai para uma cidade do interior, e aí você chega pro cara na padaria e fala para ele assim, me dá um pão. Aí o cara fala, já vou te dar. Ele tá lá conversando com o compadre dele, ele continua a conversa, termina a conversa, depois ele te dá o pão. Ele tá certo ou tá errado? Eu vou deixar essa interrogação com vocês. Ou é a gente que tá acelerado demais? Eu vou deixar essa interrogação com vocês. Então, o que
estamos fazendo para ter resultados e o que estamos fazendo com a nossa própria vida. Com essa vida que é maravilhosa de viver, com essa vida que tem tantas coisas a oferecer, mas às vezes está só passando pela nossa janela. Ou a gente está passando e vendo pela janela do carro ou de casa a vida passar. Né? Então, eu gosto de fazer esses questionamentos, porque esses questionamentos eu faço para mim. E se eu conseguir fazer com que você raciocine comigo o porquê de fazer emo, vocês, se eu conseguir fazer vocês raciocinar comigo, logo vocês vão entender o porquê que eu faço emo até hoje. E aí, quais são os fatores que levam as pessoas a fazerem um negócio? Primeiramente, né? Porque é um negócio próprio. O seu próprio negócio. Ah, mas é com uma empresa. Esse conceito é completamente diferente. É por isso que nós estamos aqui conversando sobre essa oportunidade de negócio. Então, a primeira questão, né? Ter um negócio próprio, seu. Desenvolvimento pessoal. Que negócio dá desenvolvimento pessoal? Ajudar outras pessoas. Quando você tem um negócio, que as pessoas vêm pedir alguma coisa, você sempre pensa, poxa, mas cadê meu lucro? Mas aqui, quanto mais você ajuda pessoas, mais você cresce. Vamos falar sobre isso depois. Conhecer gente nova. Esse é um dos negócios que a gente conhece gente em todo lugar. Em toda parte do mundo. Gente, eu estou há um pouco de tempo nesse negócio. E eu conheço gente que eu nem falo o mesmo idioma, mas eu os conheço. E eu posso dizer que são meus amigos pessoais, aí você fala, meu, mas você nem fala o mesmo idioma, e como é que são amigos? É a mágica desse negócio. Conhecer gente nova. Aposentadoria. Não só precoce, porque você pode se aposentar. Se você faz com consistência, persistência, com maestria, você consegue ter uma aposentadoria precoce. Aqui eu costumo dizer que a ação dá mais resultado do que o conhecimento. Então, assim, vai lá e faz, tá? E vocês vão entender quando a gente chegar até nesse ponto. E assim, o que você faz hoje que pode deixar de verdade uma herança para sua família? Porque a gente está falando, né, de algo que você pode fazer agora, com o tempo que você tem, e você pode deixar para seus filhos, netos e bisnetos. Se seus filhos continuarem a desenvolver, isso vai a longo de gerações, tá? Então, esses itens que eu deixo na tela, esses 8 itens, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre eles no aspecto de que são esses pontos que você vai ter fazendo esse negócio. Esses 8 itens são os 8 itens de conquista que você vai ter nesse negócio. Você, primeiramente, vai ter um negócio próprio, você vai ter um desenvolvimento pessoal, porque é inerente à sua vontade, à minha vontade. Eu jamais imaginei que eu estaria falando para um público, né? E hoje, aliás, eu não falava nem com uma pessoa. Eu tinha vergonha de abrir a boca para falar. Hoje, eu falo com todo mundo. Quanto mais pessoas estiver na minha frente, mais eu gosto de falar. Gosto do público, gosto da quantidade. Para uma pessoa que não falava nem com uma pessoa. Então, independente da minha vontade, eu me desenvolvi como pessoa e hoje eu estou aqui apresentando essa oportunidade para você. E já falei aí sobre alguns outros tópicos e gostaria que vocês focassem nisso, né? Porque é isso que vocês vão ter. Esses são daquilo que a gente tem nesse negócio. E aí, Cleia, mas o que exatamente vocês fazem nesse negócio, né?
Então, eu gostaria que vocês imaginassem, tá? Vocês estão vendo aí que eu coloquei aí, né, a associação, consumo, ensinar, indicar. Eu vou voltar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Opa, perdão, não voltou não, peraí. Minha tela até saiu, né? Não, não voltou. Ela continua aqui. Peraí, só um minutinho. Peraí. Ver se eu consigo voltar ela aqui. Vocês estão vendo a tela? Não, sumiu. Sumiu a tela? Perdão. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo. Por enquanto nada, mas estamos de olho aqui. Estamos no suporte. Ao vivo é assim mesmo, fica tranquilo. Ao vivo é no improviso. Ela não quer compartilhar com vocês, não. É assim, né? Ao vivo a gente faz. Deixa eu cancelar aqui, abrir de novo. Perfeito. Aqui. Opa. Agora vai. Pronto. Ela voltou um pouquinho, mas ela vai. Então, antes de mais nada, né? Então, Cleia, o que é esse negócio que você está falando, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem comigo a seguinte coisa. Imagine-se que existem duas lojas, tá? A primeira loja é a loja que você faz as suas compras diariamente. Eu não vou voltar a tela porque senão vai parar tudo de novo. Então, vamos lá, vamos imaginar comigo. Existem duas lojas. A loja 1, ela é o supermercado que você já compra hoje, onde você já faz todo o seu consumo mensal, ou então diário, quando você vai lá, estou com necessidade, nossa, acabou o arroz, vou lá comprar o arroz. Então, imaginemos, né, vou dar o exemplo aqui, que essa aqui é a sua loja 1. Seu supermercado normal, sua farmácia, sua padaria, que você vai lá e compra suas coisas diariamente. A minha pergunta é, quando nós vamos nessa loja, o que a gente ganha? Um obrigado, o nosso cupom fiscal, um sorriso, às vezes, se as pessoas estão de bom humor. Eu costumo dizer que todo mundo sorri para mim, porque eu gosto de sorrir e, assim, as pessoas são reflexo daquilo que você é. Então, assim, graças a Deus, hoje, aonde eu entro, né? Às vezes até as pessoas estão fechadas, eu, bom dia, boa tarde, e eu recebo de volta. Então, nessa loja, eu recebo isso. Mas existe uma segunda loja em que eu vou lá, compro, e além desse sorriso do cupom fiscal, eu ganho dinheiro e viagem. Quando me passaram essa ideia, por mais que eu goste de rosa, eu falei, não, peraí, eu gosto que minhas finanças fiquem no azul. E aí, eu falei, não gostei dessa ideia. Mas como eu faço para eu ganhar dessa loja esse dinheiro e essa viagem que você está falando? Aí a pessoa virou para mim e falou o seguinte, primeiro essa loja precisa conhecer você. Para ela conhecer você,
você vai fazer a primeira coisa, né? Que é ela conhecer você. Você vai lá e você vai fazer uma associação. Você vai se cadastrar com ela. Ela precisa saber quem é você, né? Então, hoje é muito fácil, né? Hoje, todas as lojas que a gente entra nos sites e tudo mais, a gente vai lá e se associa. Então, isso é fácil de entender. Mas na época que eu entrei, eu falava assim, mas por que a empresa precisa de todos os meus dados? Aí depois eu raciocinei, falei, é verdade, como é que ela vai me pagar? Que ela está dizendo que vai me pagar. E como é que ela vai me dar viagem se ela não saber quem sou eu? Né? Então, esse é o primeiro passo que a gente faz. Então, a sua primeira associação é com a sua empresa. A empresa Emo é uma empresa norte-americana, em mais de 180 países e território. Quando a Emo entra num país, ela não sai. É uma empresa sólida, que vai fazer 70 anos de mercado, fazendo pessoas ganharem dinheiro por consumir nela. Então, não é uma ideia nova, é uma ideia que já vem ao longo do tempo e que eu peguei para mim há mais de 20 anos atrás. Então, assim, minha casa só entra produtos Emo. Por quê? Porque eu aprendi que o meu consumo ele é um consumo de altíssima qualidade. Meus amigos, quando ainda não conhecem o produto, falam, nossa, mas você só compra produto bom, né? É, até a hora que eles começam a comprar comigo, ou começam a usar, e aí eles olham e descobrem que são produtos ecologicamente corretos, que rende. Porque, assim, as pessoas falam nos nossos produtos, e alguns de bens de consumo, de material de limpeza, essas coisas. Mas as pessoas não têm noção de quanto um negocinho desse chamado shampoo rende para mulheres até com cabelo enorme como eu. Imagine para quem tem pouco, né? As pessoas não têm noção, porque elas não sabem. Aí eu vou lá e mostro para ela, ela fala, meu, mas dura muito tempo. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Aí eu falei, daqui a pouco eu vou te ensinar, porque o primeiro eu ganho por consumir. Primeiro eu faço você ganhar por consumir os meus produtos. O que você ganha? A qualidade do produto. Lembra que você falava que eu usava só produtos de altíssima qualidade? Agora é você que está usando. Agora, a sua casa ganha porque você tem um ar ecologicamente correto, porque você está usando produtos ecologicamente corretos. Você está gastando menos água. Você tem um produto que você usa só um pouquinho. Você tem uma coisa que só a Amway tem. Gente, por mais que as empresas tentem copiar, mas essa garantia de satisfação que a Amway tem, ela é fantástica. Por quê? Porque o que acontece? Se o cliente não gostou do produto, eu não gostei, vou devolver. A Amway, como uma empresa elegante, ela pega esse produto de volta e devolve seu dinheiro. Essa garantia de satisfação, ela não é uma garantia de produto, é a satisfação, é ter o prazer de consumir com ela e saber que em qualquer momento, se você não quiser mais, você pode ir lá e devolver. E ela não vai te questionar, não vai criar burocracia, porque ela quer só que você seja feliz. E ela é uma empresa elegante, né? Eu ouvi isso de uma grande líder e eu falei, cara, é verdade, porque ela não faz questão de que você compre. Não, ela só quer que você consuma um produto de altíssima qualidade, que rende horrores, e vai durar lá, e eu vou ficar com aquele shampoo, usando, feliz, contente, falando para outros, economizando. E aí, como eu disse, se seu lar é ecológico, se outras pessoas estão comprando
esse produto de você, você começa a indicar para que o lar dela se torne ecológico, não só mais comprando diretamente com você, mas sim diretamente com a loja. Porque agora é ela. Então você começa a indicar a ideia. A ideia de que dela passar a consumir nessa segunda loja. Sai dessa loja que não te paga nada e vamos para essa loja que vai começar a te pagar? Tá, Cléia, mas até agora você não me falou como isso vai funcionar, tá bom? Então, eu fui lá, comprei o shampoo, fiquei feliz, satisfeita. Se eu não gostar, a mãe vai lá, me devolve o dinheiro. Mas como ela faz produtos de altíssima qualidade, pensado, mais de 200 cientistas, com certeza esse produto vai ser bom para mim. Eu tenho vários tipos de shampoo, eu pego o shampoo que mais se adequa ao meu cabelo, e assim sucessivamente, com produto de beleza, com produto de higiene pessoal, pego aquele que adapta e começo a usar. Transformo minha casa num lar ecológico, e agora eu vou transformar a sua. Eu vou te ensinar a você transformar a sua casa também. Então, eu começo a indicar às pessoas essa transformação. E aí ela faz o primeiro passo, que é a associação com a Emoi. Passa a comprar o produto, gostar. Eita, vou falar para minha sogra. Nossa, eu vou falar para minha cunhada. Ai, eu vou falar, sabe para quem? O taxista. Eu estava olhando, ele estava com caspa, né? Eu tenho um shampoo que é bom. Ah, mas eu não vou vender para ele não, porque eu não gosto de vender não. Eu vou indicar para ele comprar diretamente com a Emoi. Então, nesse momento, você começa a criar uma rede de relacionamento de pessoas inteligentes, de pessoas que você gosta, de pessoas que você quer o bem e de pessoas que você está levando soluções. E aí você começa a indicar, né, os produtos dessa empresa para essas pessoas. E aqui começa a magia a crescer, porque nesse momento você começa a ensinar essas pessoas a fazer o mesmo que você fez. E aí, o que vocês estão vendo é o que a gente chama de propaganda boca a boca. Você sabe por que essa primeira loja não te paga? Porque ela tem uma propaganda na televisão, nos rádios, né? Porque se você compra um creme dental, como exemplo, nessa loja 1, ela tem que fazer a divulgação daquele produto. Mas ela não vai pagar para eu fazer a divulgação. Ela vai pegar um meio de comunicação e vai pagar aquele meio de comunicação. E aí a propaganda em massa acontece. Aí eu vou lá, olho, eu vi esse creme dental na novela das 8 e o sorriso da mulher estava tão bonito, eu vou comprar ele. Quem pagou por essa propaganda? Você. Então, parte desse dinheiro fica no mercado, parte desse dinheiro vai lá para o ator, para a empresa que fez a propaganda. Isso é justo? É, eles trabalharam. E nesse aspecto aqui, por que esse dinheiro volta para a gente? Porque agora a propaganda foi feita por você. Sabe, essas casas, elas começaram a consumir na Emoi porque você indicou. Então, parte desse dinheiro volta para a Emoi, para investimentos em tecnologia, para investimento em mais qualidade desses produtos, para investimento de logística, que é tudo ela que faz, e aí parte desse dinheiro volta para você. Então, se nesse momento, imaginemos que você esteja gerando aproximadamente uns 100 mil reais de movimentação todas as suas casas, tá? Por mês. No mês seguinte, a Emoi coloca dentro do seu bolsinho, dentro da sua conta bancária, 8 mil reais. É bom isso? É. Por que você fez? Você apenas saiu dessa loja, foi para essa, passou a consumir, gostar, indicar, e aí começou a ensinar outras pessoas a fazerem. Pegou o conceito? O conceito é esse. Simples assim. E quem é essa estrutura por trás? É uma
mega estrutura, tá? Então, a fábrica dela fica em Ada, Michigan, é uma empresa norte-americana, é a primeira no ranking das empresas de vendas diretas do mundo, tá? Ela tem essa metragem aí de mais de 1 milhão de metros quadrados de fábrica. Se vocês olharem bem na imagem, atrás tem um rio. A maioria das fábricas pequenininha aqui no Brasil, elas não conseguem manter um rio limpo perto delas. Exemplos, esse é o nosso Rio Tietê, aqui em São Paulo, quem conhece São Paulo, né? São mais de... há uns 20 anos atrás, quando eu fiz o meu laboratório de guia, me deu um resultado de mais de 300 empresas, isso há 20 anos atrás. Imagina hoje, quantas empresas não jogam dejetos dentro do Rio Tietê. Por isso que ele está no estado que está. Né? A Amway, ela tem arena, ela tem hospitais, ela tem programas de incentivo. Então, você está se associando, né, que é o primeiro passo desse processo, a uma estrutura que eu digo para você o seguinte, que agora você tem as costas largas, você tem as costas quentes, você tem uma mega estrutura onde ela está aqui, te respaldando com os melhores produtos, com a melhor capacitação, com o melhor sistema de capacitação pessoal, interpessoal. Ela tem toda a tecnologia, mais de 200 cientistas. Ela tem solidez no mercado. E você só vai fazer o quê? Comprar, falar bem e indicar. Só isso. Você fica aqui e usa a estrutura. Mas, Cleia, então eu só vou comprar dela, ela vai mandar para minha casa? Ela vai mandar para sua casa. Você vai lá, entra e ela manda o produto para sua casa. Ah, mas os meus clientes vão comprar de mim? Eu vou ter que ter produto estocado dentro de casa? Não. Eles vão se associar à empresa. E por eles se associar à empresa, por indicação sua, a empresa sabe que aquela movimentação toda que surgiu de todas essas indicações foi através de você. E é por isso que ela começa a te pagar. Então, é simples assim. Então, a única coisa que você tem que fazer é usar, gostar e falar bem. Mais nada. Mas é só isso? É por isso que eu estou há mais de 20 anos nesse negócio e não largo. Porque é simples. Gente, eu estou numa idade que eu já estou cansada. E eu gosto de coisas simples, sempre gostei. E aí, ela ainda me paga viagens. Mas, Cléia, como é que ela paga essas viagens? Tá? Então, antes de eu falar de viagem, vamos falar um pouquinho mais dela. Por quê? Porque para ela te pagar viagens todos os anos, se você fizer o trabalho direitinho, é porque ela é uma empresa altamente sustentável. Então, hoje, todas as empresas estão procurando a certificação de sustentabilidade. A Amway já tinha a estrutura de sustentabilidade, porque ela tinha o tripé da sustentabilidade e da responsabilidade social, que é estar economicamente segura, estar ecologicamente correta e socialmente sustentável, ao ponto de poder manter a sociedade que está ao seu redor. Diga-se de passagem, a nossa fazenda em Ubajara. Então, se vocês depois quiserem colocar na internet, coloca aí, Nutrilite em Ubajara. Qual é o projeto? O que funciona? Como é a estrutura? É uma história linda de anos, tá? Então, esse é um pontinho, porque ela tem esse projeto One by One no mundo, tá? Então, assim, falou de sustentabilidade, é uma empresa que não tem ações na Bolsa de Valores, então ela não vai oscilar de acordo com o mercado. É uma empresa altamente familiar, tá? Então ela não tem como você comprar. Eu quero comprar uma ação da Amway, já que ela é tão grande, não vai comprar, porque é uma empresa familiar.
E isso dá a ela essa sustentabilidade. Ecologicamente correta, eu botei o exemplo, né, que eu falei dos rios por trás da fazenda. Da fazenda não, da fábrica. Esse aí é um dos nossos produtos. Foi o primeiro produto biodegradável criado por ela em 1959. Então, uma empresa de vanguarda que em 1959 já pensava em produtos biodegradáveis, meus amigos, a gente ouve falar em biodegradabilidade no nosso país há uns 10, 15 anos atrás, que começamos a falar de responsabilidade social. Agora, em 2026, é que está criando boom. E as empresas estão pensando nisso, e as empresas estão buscando as certificações para ganhar as licitações das corporações. Agora, tá? Então, ela já vem com isso há 1000 anos. Então, nós não estamos falando de uma empresinha pequenininha, de um projeto pequenininho. Não. Só porque vocês estão aqui vendo através de uma apresentação online com 3 amigos. Não. É porque é simples. É essa simplicidade que faz a grandiosidade dela. E é esse o trabalho. E sempre foi assim e vai continuar sendo, porque é esse processo pequenininho que cada um de nós fazemos. É como uma gota d'água. Como já dizia o poeta Fábio Júnior, é uma gota d'água que faz o oceano. Não é verdade? E é essa gota, é esse processo, nessa empresa imensa que é a Amway, tá bom? Com quase 70 anos de mercado. E aí, o trabalho é esse. Tá? É que aí eu tava com o cabelo curto, gente. Eu sou essa que tô olhando para trás, não tô prestando atenção na aula. Eu sou a única que tô olhando para a foto. Eu, minha irmã e as amigas na minha casa fazendo trabalho. O que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando juntos. Nesse aspecto aqui, a gente estava discutindo um tema de um livro, tá? E é isso. O trabalho é esse. Se reunir com pessoas numa mesa e ainda comer. Como eu disse no início, eu gosto de comer, né, gente? Não tem trabalho melhor. Aí, o que aconteceu? A gente estava ali aprendendo, ensinando, e aí começa a ensinar de novo. Esse é o trabalho do negócio Amway, tá? É quando você aprende a fazer o seu consumo e ensinar outros a consumir de forma inteligente como você está fazendo, tá bom? E as viagens? Você tem as viagens que a Amway paga e as viagens que você também pode pagar, gente. Por quê? Porque você, se você for como eu, que gosta de viajar, você também pode conhecer o mundo. Porque quando você começa a ganhar aqueles 8 mil reais que eu falei com você, se você faz esse processo durante 1 ano, a Amway te convida a viajar e essas viagens são pagas por ela desde a hora que você sai de casa até a hora que você volta. E eu não digo mais, quando você chega lá, no hotel e tudo mais, ela ainda te dá um cartão de crédito para você comprar o que você quer, sendo que você tem direito a todas as comidas que tem no hotel, nos restaurantes que ela já reservou para você. Aí você compra o quê? Você compra souvenir, uma lembrancinha para o papai, uma lembrancinha para a sogra, para fazer uma média. Porque é cartão de crédito. E ainda pode voltar para casa se você não gastar tudo, tá? Aí, se você vai para a Europa, você ganha um cartão de crédito com 400 euros. Se você vai para os Estados Unidos, você ganha um cartão de crédito com 500, 400 dólares. A moeda. Então, assim, será que vale a pena? Para mim, já vale a pena eu tendo dinheiro para pagar as minhas viagens, as minhas comelanças no mundo. Agora, imagina eu indo por conta da Amway, né? Então, gente, a Amway paga as viagens. Eu comecei esse projeto alguns anos atrás com a minha irmã Cláudia e a gente se autodesafiou e falou assim,
Vamos ver se a Amway paga. Então, olhamos o programa de incentivo, que é onde ela estabelece as metas, e falamos assim, aonde a gente pode chegar para viajar? Precisa fazer isso, isso, isso? Então tá bom. Então a gente vai fazer isso, isso, isso. Focamos, e dentro do ano fiscal da Amway, né, a gente fez o processo, concluímos, e aí, no mês seguinte, a Amway mandou uma carta para a gente, dizendo que a gente tinha se qualificado para a viagem que ela ia pagar para a gente. E é maravilhoso viajar com a Amway. Sabe por quê? Porque, vocês estão vendo aí, né? Eu fui para Paris. Mas eu não fui com amigos para Paris. Eu fui sozinha. E viajar sozinho é bom. Mas viajar com amigos não tem preço. Não tem. E aí você viaja com toda a turma da Amway. Todas aquelas pessoas que te viram, que torceram para você conquistar, todos os seus amigos que você chegou para ele e falou assim, olha, eu estou usando esse shampoo da Amway, que é maravilhoso. Eu gostei também. Vai ser bom para mim. Eu vou comprar também. Eu vou começar a consumir também. E dali a gente criou uma rede de relacionamento, de amizade, de companheirismo, de cafés. E, de repente, a gente está viajando junto. Você acha que a gente não tem conversa, não tem assunto, não tem... como é que se diz? Eu não sei nem... fugiu a palavra. É um mix de informações, a gente fica ansioso para estar com aquelas pessoas. Se a gente já tem o prazer, né? Acho que agora eu achei a palavra certa. Se a gente já tem o prazer de estar com elas, ou na casa delas, ou na nossa, imagina pelo mundo, viajando, fazendo compras, tá? As meninas gostam de fazer compras, os homens gostam de, né, passear de carros. E quando você vai para alguns países, você ainda pode alugar determinados carros que aqui, se você não tem essa facilidade tão grande, né? Então, assim, vamos para a Itália, amigos. Vamos para os Estados Unidos. Vamos para onde vocês querem ir, né? Então, vamos para a próxima viagem que a Amway está oferecendo e junte o dinheiro com a Amway, que ela dá muito, ela tem muito dinheiro na mesa, basta você decidir ficar, e você viaja para onde você quer. Aonde você quer ir viajar? O que você quer comer? Que restaurante? Vamos aqui para o Terraço Itália, qualquer dia desse? Vamos lá comemorar meu aniversário lá? Vai ser legal. Então, meus amigos, a vida, ela é feita de escolhas. A Amway paga as viagens. Essa aqui foi o desafio que eu contei para vocês, né? Essa mocinha aí do meu lado é minha irmã. E nessa mesa aí, alguns amigos. A gente ganhou. Vocês estão vendo a nossa cara de tristeza? Não, a primeira foto estamos com uma cara de cansado, porque eu queria curtir tudo. Eu não queria nem dormir no hotel. Porque eu queria comer, eu queria curtir a piscina, eu queria fazer tudo. Minha irmã está até de olho fechado, porque ela ia me acompanhando em tudo. Porque a gente queria curtir tudo, porque a gente fez, a gente acreditou. E a gente quis provar para nós mesmos que realmente tudo que a Amway oferece acontece. Agora, cabe a vocês. Se vocês quiserem experimentar, vai lá, faz. Para a gente funcionou. E eu sei que funcionará para vocês também. Então, gente, para finalizar aqui, eu gosto muito dessa reflexão, né? Quando a gente está de folga no sábado e domingo, né? A gente só se sente à vontade nesse nosso tempo de folga se o que a gente faz é voluntário, não é imposto nem forçado. Porque senão vai chegar o domingo, vai começar aquele programa, né, de uma certa televisão aí,
e você vai falar, nossa, amanhã já é segunda-feira, acabou o domingo. Então vamos fazer o que a gente gosta, vamos focar, vamos determinar nossos sonhos, e bem-vindos à Emoi. Muito bom, hein? Sensacional! Muito bom. Voltou com grande estilo, hein, Cléia? Parabéns. Excelente. Excelente apresentação, Cleinha. Muito bacana. Obrigada. Obrigada mesmo.